Olá, boa tarde, como está? Por aqui tudo bem? E aí, como é que tá de fim de semana, de feriado? Opa, deixa eu ajeitar aqui. Tudo tranquilo, tudo tranquilo. E você? Feriadão, pra gente discutir aí um pouco a MP, acho que vai ser uma boa. Sim, com certeza. Apesar de ser um dia de descanso, a gente ainda vem aqui auxiliar com informação, né? O pessoal sempre tem muita dúvida, tem muito embate, né, sobre esse tema. Então, acho que o nosso Sim, intuito é esse, né? com certeza. E eu gostaria até de apresentar o colega para o pessoal. O professor João Sabino, ele é procurador do trabalho, né? No Ministério Público do Trabalho é de São Paulo, né, professor? Isso, tô em São Paulo atualmente. E Exatamente. E já tem bastante tempo de atuação junto à Procuradoria Regional do Trabalho em São Paulo, Ministério Público do Trabalho, e no qual eu já tive inclusive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, né? Eu me recordo que nós participamos de um evento do Ministério Público Federal junto com o Ministério Público do Trabalho, tratando das questões de relações sindicais da reforma trabalhista. O senhor se recorda? Lembro sim, foi lá no MPF, lá em São Paulo. Exatamente. E conversando antes de ontem com o professor, nós resolvemos fazer essa live para debater alguns temas específicos da MP 936 e, inclusive, para o professor apontar para a gente alguns pontos de vista com relação ao tema, Certo. para tentar elucidar para o pessoal algumas coisas que existe muita divergência, né? Então é sempre bom Sim. ouvir pontos de profissionais, de diversos profissionais que atuam em segmentos diferentes para tentar apurar melhor o tema. Ah, com certeza. Antes da gente começar, professor, gostaria de fazer algum comentário? Não, em primeiro lugar eu agradeço aí o convite, né, para a gente participar aqui dessa live. Agradeço aí também a participação de todos e podem mandar as perguntas aí, a gente vai discutindo, né? Perfeito. Professor, é o seguinte, né? Nós tivemos a edição da MP 936 e um dos temas que ela tratou foi sobre o trabalhador intermitente. Certo. Ela especificou para o trabalhador intermitente que ele também possui direito do benefício emergencial, certo? Sim. E no valor fixo de R$ 600. E ela, ao fixar esse valor em R$ 600, a MP também estabeleceu, né, que, independentemente da quantidade de vínculos do trabalhador intermitente, ele vai receber esse valor de R$ 600. Perfeito? Ah, dos temas de análise que nós estávamos fazendo essa semana é que no próprio site do Ministério da Economia aponta que o trabalhador intermitente vai receber, né, o benefício de forma automática, independentemente de acordo individual. A primeira pergunta com relação a esse tema: o professor entende que se houver redução de jornada e de trabalho, ou suspensão, ou não, vai receber da mesma forma o benefício de R$ 600? Certo. Em relação ao trabalhador intermitente, me parece que a MP separou ele dos demais, né? Porque ela trouxe ele lá no final, estabelecendo que ele recebe mesmo esse valor de R$ 600 fixo, né? Independentemente dos vínculos que ele possui. Ainda que ele mantenha os vínculos normais dele, se ele tiver ali, até porque é difícil você apurar se ele teve de fato uma redução de jornada ou redução de salário, porque ele não tem uma jornada fixa, né? Me parece aqui também, até aí já fazendo uma espécie de crítica, né? O MPT, enquanto instituição, foi muito crítico a aprovação, né, do contrato de trabalho intermitente. E me parece que o fato do governo já de antemão garantir o valor de R$ 600 para o trabalhador intermitente, parece realmente que ele tem os dados ali, talvez por CAGED, enfim, que esse trabalhador de fato não tem tido garantido horas de trabalho mínimas ali para valer uma remuneração que ele possa se sustentar. Até porque esse valor de R$ 600 é exatamente o benefício que ele vai dar aos autônomos, aquele benefício que ele divulgou
do auxílio emergencial, que seria para autônomos, para aqueles que não têm renda, né, ou que tiverem perdido a sua renda durante esse período de pandemia. Então, me parece que ali ele trouxe um artigo justamente separado das hipóteses do acordo individual, colocou lá no finalzinho, salvo engano, o artigo 18, alguma coisa da MP, e acho que ele quis realmente trabalhar, quer dizer, separar o trabalhador, né, não intermitente, né, ou seja, aquele com... não sei nem ali como definir a diferença, né, do intermitente. O trabalhador com, digamos, com um vínculo normal, né, de Isso, emprego. Prazo indeterminado, né, jornada normal, né, isso. O que eu senti é que, de fato, o governo não tem uma segurança nos números, nos dados com relação aos trabalhadores intermitentes. E fixou um valor que acha que é razoável, mas que, a meu ver, pode ser que em algumas hipóteses não seja, porque se você estabelecer um trabalhador intermitente com uma remuneração um pouco maior, se ele ficar sem trabalho nesse período, talvez os R$ 600 não superem as necessidades deles atuais. Com certeza, realmente, se for um trabalhador que tem uma carga horária razoável e tiver uma remuneração maior, né, com certeza os R$ 600 não vão ser suficientes ali para compensar a perda dele de trabalho, né? Se ele tiver uma jornada grande, com certeza não vai ser suficiente. Né? Eu concordo com esse raciocínio e, ao meu ver, poderia ter sido feito um trabalho um pouco mais aprofundado com o trabalhador intermitente. Acredito que esse também seja o posicionamento do professor. Sim, sim. Na verdade, acredito que, quanto a isso, o trabalho mais apurado, pessoalmente, eu acredito que todas as MPs estão sendo feitas meio que na pressa e acredito até que aparentemente não tem ali uma assessoria trabalhista ali muito de alguém que atue muito na prática trabalhista, né? Eu acho que faltam ali profissionais da área, talvez, discutindo esses temas, né? A gente vê normalmente as leis, né, elas demandam muito a atuação de grupos de estudos com profissionais especializados e não é o que vem sendo feito aparentemente nessas MPs. E pior, né, a gente está num momento que desde o ano passado não tem Ministério do Trabalho. Né? O fato de não ter um Ministério do Trabalho nesse momento está se mostrando, acho que muito prejudicial, porque acaba saindo as MPs direto do Ministério da Economia, preocupado com algumas questões e que às vezes não tem ali muita correlação com o que vai acontecer na prática. Né? Então, realmente, acho que alguns pontos, não só dessa, mas das várias MPs, vão gerar problema por conta disso. Perfeito. Professor, seguinte tema agora. A MP 936, em todo o regramento dela, ela faz menção a salário, certo? Quando a gente estabelece... a MP estabelece e também com relação às regras de quem vai receber, como vai receber, sempre a menção é salário. Por exemplo, a MP estabelece que poderá ser feito por acordo individual ou coletivo a redução ou a suspensão do contrato de trabalho para os trabalhadores com salário igual ou inferior a 3.135. Ela se refere então a salário. No entendimento do professor, quando a MP fala em salário, ela está falando só do salário base, ela está falando só também da remuneração como um todo, a gente pode calcular essa redução também incluindo os eventuais adicionais, comissões. Qual que é o entendimento do professor com relação a isso? Na minha opinião, né, da forma como você colocou, né, nós temos a MP inteira falando em salário, né, e a gente tem essa ideia, né, advinda da CLT e, né, que a gente, né, foi o que a gente sempre estudou, né, sobre a diferença entre salário e remuneração, né, que o salário seria o valor contratualmente fixado ali entre as partes, sem contar os diversos adicionais, gratificações, enfim, que estariam fora desse valor. Então, na minha opinião, como ele usa mesmo a expressão salário, não dá para a gente interpretar
que isso abrangeria toda a remuneração, ainda que talvez fosse a ideia, nem sei se era a ideia ou não da MP, mas me parece que não dá para ter uma interpretação para ampliar isso e dizer que atinge toda a remuneração. Não, perfeito. E esse questionamento, inclusive, nós fizemos essa semana porque ele tem um impacto muito grande na hora de formalizar um aditivo contratual, um acordo individual. E nós identificamos posicionamentos contrários a esse, e deveria se considerar eventuais adicionais, também a média de hora extra, por exemplo. E isso nos gerou uma preocupação nessa semana, porque isso no futuro pode gerar um impacto, né? E uma elevação de passivo, inclusive. Então, até mesmo alguns argumentos de alguns juristas da área, dizendo que a própria CLT muitas das vezes fala em salário, mas que interpretação que o judiciário deu foi com remuneração, e isso aí nos preocupa bastante. As pessoas com e a grande maioria das pessoas dessa forma, mas não é uma segurança, que quer jurisprudência, né? Então, qualquer que as empresas tomar, fazer acordos coletivos com o sindicato, eu tive essa ação. Tá me ouvindo? Oi, voltou? Voltei, desculpe aí. Eu mudei a rede aqui da Wi-Fi, que acho que aqui eu não estava pegando. Eu perdi o finalzinho da sua fala só. Então, a interpretação que eu tive foi que, em razão dessas diferentes vertentes de interpretação com relação ao salário, até o empregador poderia correr risco em discriminar errado o salário no acordo individual, e depois tem que restituir porque não incluiu um valor ou uma verba. Então, esse foi um ponto de atenção e de preocupação que nós tivemos essa semana nas orientações para as empresas, entendeu, professor? Imagino mesmo, né? O risco aí é grande, né? Porque é tudo muito rápido, né? Tudo muito complexo, e aí um erro aí pode gerar um problema lá para frente, né? Então, Exato. Aí a definição que nós tivemos é que, se está estabelecido e escrito salário, nós estamos falando do salário básico contratual. Então, nós seguimos essa linha. Pode até ser que lá para frente venha uma interpretação diferente do judiciário, enfim. Mas nesse momento, como é que você vai dizer o contrário, né? É muito difícil. Exatamente. Não, exatamente. E é difícil porque a gente tomar decisão para orientar, né? E isso no futuro pode gerar um impacto. Sim. Professor, mudando de assunto, agora acho que talvez o assunto mais polêmico da semana, né, com relação ao MP 936, com relação à liminar que foi proferida pelo STF, né, na ação direta de constitucionalidade 6363. Só para o pessoal, quem não acompanhou, mas para entender, a medida 936 estabeleceu que poderiam ser feitos acordos individuais para redução de jornada de salário e para a suspensão de contratos de trabalho, sendo necessária comunicação ao sindicato. A liminar veio estabelecer uma regra diferente, apontando que não somente a comunicação deveria ser feita, mas o sindicato deveria se manifestar para que houvesse a validade e surtissem os efeitos do acordo individual. E algumas outras regrinhas com relação à omissão, né, do sindicato, e uma indicação do artigo 617, que estabelece ali os parâmetros de omissão do sistema sindical, que é sindicato, federação, confederação. Qual que é a visão do professor com relação a esse tema? Esse é um tema que realmente gerou muitos debates, né? Eu participo de vários grupos aí também, WhatsApp e tal, a gente ficou discutindo aí um tempão, né, para até entender de fato, né, o que se pretendia na decisão, né? A minha conclusão acabou sendo a seguinte, né? A gente vê lá, por toda a fundamentação da decisão, né, que ainda é precária, né? Até porque eles já marcaram para dia 14 a sessão do plenário, né? Aliás, é uma das primeiras vezes assim que eu tô com vontade de assistir, sabe, né? Para ver o que eles vão falar, né? Porque, assim, particularmente,
me parece que, né, como o próprio voto diz, que é uma inconstitucionalidade, e não tem como a gente dizer que não é uma inconstitucionalidade, porque o texto constitucional é claro, só pode reduzir salário mediante convenção ou acordo coletivo. Não é nenhuma daquelas hipóteses em que o acordo está sem o coletivo, não. É convenção ou acordo coletivo de trabalho. Então, não há uma discussão assim sobre... Não tem como dizer que poderia ter um acordo individual para redução de salário. Aí eu recebi até algumas dúvidas de pessoas que me mandaram, que seria... professor, mas não tem prejuízo, porque o governo vai arcar com a outra parte, né? Mas se a gente calcular essa parte que o governo vai arcar, ela não complementa integralmente o salário do trabalhador, né? Porque ela leva em consideração o valor do seguro-desemprego, e o valor do seguro-desemprego ele é menor do que o valor do salário, de fato, né? Então, né, ele dependendo da faixa salarial, ele vai ser 80% do que o trabalhador ganha, dependendo da faixa, o que passa lá, os 1.000 e alguma coisa, 1.500 alguma coisa, é 50%, ele vai receber, né? E o que ganha o valor mais alto lá, receber no máximo 1.800 seguro-desemprego, e o valor que vai ser complementado pelo governo vai ser complementado proporcionalmente a esse valor de seguro-desemprego, né? Então, assim, eu não sou muito bom de matemática, né? Mas aparentemente é possível, né, que ocorra uma perda salarial, né, para o trabalhador, né? Esse é o ponto. A justificativa, de fato, é a manutenção do emprego, enfim, então a gente compreende isso. No entanto, né, o que a gente tem que pensar para fins de manutenção do emprego, poderia uma norma constitucional ser deixada de lado, né, ser afastada? É muito difícil a gente ter esse tipo de raciocínio, porque até onde a gente pode ir, né, para fins de manutenção do emprego, enfim, eu particularmente, né, ouvindo até de alguns economistas que eu sigo, né, existiam outras opções para o governo, só que novamente, na minha opinião, ele seguiu um caminho que era um caminho complicado de ser seguido, né? Eu acho que se eles tivessem pego esse mesmo valor e já dado direto para a empresa, seria muito mais simples do que o que eles resolveram fazer, né? Em termos de discussão constitucional, né? Então, esse é o primeiro ponto que o voto traz, né? Então, o voto deixa bem claro que o ministro entende que há inconstitucionalidade, que não tem como dizer que não há. Mas ele tenta o quê? Dizer, vamos buscar uma interpretação conforme a Constituição, tentando manter o máximo possível do que está ali na MP. Então a MP trouxe essa questão da comunicação para o sindicato. Ou seja, ele está admitindo que, a priori, pode ser feito um acordo individual, né? Então pela liminar, pode ser feito um acordo individual, algo que nunca foi possível, né? Pelo conta do texto constitucional, então pode ser feito individualmente, e aí a empresa tem que comunicar ao sindicato. A partir dessa comunicação, o sindicato ele tem duas opções. Ou ele assume a negociação coletiva, e aí esse acordo individual não vai prevalecer, não vai valer para finalidade alguma se ele assumir a negociação, e aí que ele traz os requisitos do artigo 617, né, que fala lá no prazo de 8 dias para assumir a negociação. Se ele não assumir, ainda teria que comunicar, já como ele mencionou 617, a federação. Se a federação não assumir, a confederação, né, para daí sim valer o individual, no prazo de 8 dias, 8 dias, 8 dias, só que tem um artigo, né, que fala na NP que esses prazos ali desse capítulo são reduzidos pela metade. Então, na verdade, seria 4 dias, 4 dias, 4 dias. No entanto, a gente sabe que esses 12 dias aí, mais o prazo dos 10 dias, enfim, pode ser bastante prejudicial ali, né, dentro desse contexto da pandemia, né? Uma insegurança muito grande por muito tempo, né? Bom, então, se ele opta por assumir a negociação coletiva, pela decisão, né, na minha opinião, tornaria sem efeito os acordos individuais que foram feitos. Então, a empresa ela vai firmar o acordo individual, vai comunicar ao sindicato, todos aqueles que já fizeram isso, o acordo, teriam agora que comunicar ao sindicato, talvez, dependendo do prazo aí dos 10 dias, seria o ideal esperar aí o dia 14, né? Porque senão sair comunicando agora também pode ser até pior, né? Mas aí, bom, comunicar ao sindicato, e o sindicato assumiria então a negociação coletiva, e assumindo o acordo individual deixou de existir. Agora, se ele fica quieto, não se manifesta nesse período de 10 dias,
aí sim, aí, quer dizer, no período que ele teria ali, seria de 4 dias, né, metade dos 8, aí sim, só que aí havendo recusa, talvez, e aí é um debate, porque ele não falou que teria que passar por todos os entes da hierarquia sindical, né? Ele apenas se referiu aos 617, mas não disse especificamente que tem que ir primeiro no sindicato, depois na federação, depois na confederação. O que é um problema, né? Porque se você tem ou não tem, eu fico imaginando, realmente é um trabalho muito difícil agora, né? Você ter que assessorar as empresas nesse sentido, porque você vai falar o que? Ah, não, o melhor é você fazer o... Eu imagino que o empregador fique ali desesperado, né? Como assim? Mas eu tenho ou não tenho que comunicar todo esse monte de gente? Né? Talvez o mais sensato, talvez o mais garantido seja comunicar, né? E aí se os 3 graus hierárquicos não assumirem a negociação, aí sim é que vale o acordo individual segundo essa decisão liminar. Mas vamos ver, a gente vai ter que esperar ver. Ainda bem que foi feita uma antecipação desse julgamento para que já fique, o plenário já possa decidir isso essa semana, né? Porque realmente percebeu-se a importância disso, né? A repercussão que isso vai ter, impactos de emprego econômicos muito grandes. E a gente tem que buscar realmente ter uma segurança jurídica para que todos possam saber exatamente o que vai acontecer. E aí, dentro do aspecto agora nosso, do MPT, eu acredito que essa seria a nossa interpretação se mantida essa decisão liminar. Né? No entanto, se vier uma decisão liminar dizendo também, com o plenário, dizendo que pode ser aceito ou que deve ser aceito o acordo individual, não tem o que a gente fazer, porque a gente vai querer entrar pelo Ministério Público ação contra a empresa, sendo que tem a decisão do Supremo dizendo o contrário, não faz também sentido. Né? Nós temos que observar, na verdade, o que vai valer, acho, em todos os aspectos, para todos os órgãos públicos, né? Judiciário, Ministério Público, Secretaria da Economia, lá do Ministério, os auditores fiscais, vai ser a decisão do Supremo. Então a gente tem que realmente aguardar para ver o que acontece. Até porque essa decisão do ministro Lewandowski acho que nem vai ter tanto efeito, considerando-se que já vai ter a sessão do plenário, né, para decidir a questão. Né? Exatamente. A gente debateu muito, né, no âmbito aqui da advocacia consultiva, como orientar os empregadores. Né? A gente sentiu muita dificuldade por questões de ordem prática, porque a gente sabe que o país está vivendo uma pandemia, os sindicatos, nós ligamos em muitos sindicatos, empregadores também ligaram, não conseguiram fazer contato tão fácil, entra no site do sindicato, às vezes tem um comunicado lá informando o que é para ser feito, às vezes não, mas até para fins, a gente sabe da dificuldade que é realizar uma negociação coletiva, que existe todo um histórico entre empresa e sindicatos, e nós, só para o professor ter uma ideia, nós fizemos um escalonamento de orientação aos empregadores, no sentido de, primeiro, busque o sindicato patronal. Alguns empregadores, não, mas meu sindicato patronal não é tão atuante, mas nós falamos, é preciso tentar. E nós tivemos até alguns resultados positivos, como por exemplo, alguns patronais já estavam com convenção coletiva praticamente pronta 2 dias depois e mencionando que ia ser realizado um acordo no dia seguinte, assinada a convenção coletiva com o sindicato profissional. E isso aí, nessa primeira tentativa, já houve uma certa tranquilidade do empregador, porque ele sabia que no dia seguinte ia ter um aval através de um instrumento coletivo. Sim. Então, por mais que esteja sendo muito difícil, essa é uma das alternativas que eu acho que o empregador precisa tomar nesse momento. Inclusive, ligar para o próprio sindicato profissional, né, dos trabalhadores, porque, apesar de todas as dificuldades, alguns sindicatos estão, de fato, trabalhando. Sim. Nesse momento, também tivemos posições positivas nesse sentido, de sindicatos apontando tanto que se a empresa apresentasse uma minuta de acordo coletivo com os termos exatos da MP, eles iriam assinar sem maiores problemas, quanto sindicatos falando, façam um acordo individual, nos encaminhe que a gente, se estiver com base na MP, sem maiores dificuldades, a gente vai manifestar dando ok. Sim. Tivemos questões positivas, mas a gente sabe que a realidade na prática, na grande maioria das vezes, não é assim. Até mesmo que a gente está passando por uma pandemia. Em São Paulo mesmo, a cidade está muito parada, os sindicatos estão fechados. Então,
a meu ver, a decisão, apesar das questões constitucionais que ela existe, que de fato, se a gente for pegar todo o histórico de interpretação da Constituição, ela deixou de observar as questões práticas e até fez essa questão da indicação do 607, mas não regrar especificamente que é para ser feito, gera um impacto na prática extremamente difícil. Sim, então, sim. essa foi a interpretação que a gente teve e que nós estamos correndo atrás para conseguir, porque tem empresas que ela não tem um capital, um fundo para aguentar mais dias a base de pagamento da folha dela. Para o professor ter uma ideia, não sei se já ouviu falar, o Sebrae aponta que a média das empresas no Brasil consegue suportar uma folha de pagamento por máximo de 7 dias, sem contar as grandes empresas. Então, a questão de ordem prática ela gerou uma dificuldade muito grande. A gente está tentando socorrer, né, as empresas e os trabalhadores. No máximo, quantos dias? 27 dias, é a média. E aí, nesse momento, a gente está trabalhando para atender os interesses também dos trabalhadores, porque a gente sabe que demissões em massa gera enormes problemas sociais, inclusive para a parte mais necessitada da população, que mais é afetada. E a interpretação do professor com relação a essas questões práticas, você acha que também poderia ter sido uma decisão que voltasse um pouquinho mais para a prática, ou que ela deixou a desejar nesse sentido? Bom, em primeiro lugar, né, eu acho importante a sua colocação no sentido de ter já buscado já tentado a negociação coletiva, porque realmente eu vejo também muita gente reclamando da decisão, tudo, mas assim, será que tentaram já a negociação coletiva? Porque às vezes, né, é uma questão de tentar e talvez não seja assim nenhum bicho de 7 cabeças, né? Lógico que vão ter os problemas práticos, alguns não vão conseguir atender, não vão conseguir o contato, mas realmente em muitos casos o contato vai ser possível e talvez seja até uma boa solução. Eu também não imagino os sindicatos hoje, né, querendo ser os responsáveis pela demissão. Então eu imagino que existe uma tendência em buscar negociação. Lógico que talvez eles busquem algo que seja favorável ao trabalhador, né, algum benefício a mais, enfim, principalmente para depois, né, quando a situação estiver normalizada, se é que vai normalizar, enfim, né, mas então eu acho que é importante essa tentativa, assim, até para dividir a responsabilidade mesmo com o sindicato, né? Agora, exatamente. Em relação à decisão do ministro, né, logicamente que num caso desses precisava ser muito bem explicado qual é o procedimento, né? Eu acho que era o caso de ter colocado ali, e tem comece fazendo isso, e tem 2, comece fazendo isso, e tem 3, comece fazendo isso. Fazer mesmo um passo a passo, porque eu acho que é a função do Supremo Tribunal Federal trazer segurança jurídica, né? A gente vê hoje, né, aí já a gente parte até para uma crítica maior ao tribunal, que a gente tem muitas vezes 11 tribunais, cada ministro querendo dar a sua própria decisão e muitas vezes decisões diferentes uma da outra, e isso não é adequado, né? Eu dou como exemplo, por exemplo, algo que a gente atua bastante no MPT, que é a competência ou não da Justiça do Trabalho em questões da administração pública. O que a gente tem decisões para tudo quanto é jeito em reclamações constitucionais, porque dependendo do ministro que recebe a reclamação, com base na ADI, que disse que não é competência da Justiça do Trabalho, atuar na questão de servidores públicos, mas aí cai questão de seletista em empresa pública, cai lá, um diz que é competência da Justiça do Trabalho, outro diz que não é, enfim. Então a gente tem que... eu penso que o Supremo ele tem que buscar trazer segurança jurídica para as relações no máximo possível. Então uma decisão dessa, mais importante do que sair tão rápido assim como ela saiu de fato, é você trazer ali para todos, esclarecer muito bem como fica a situação, né? Porque depois, né, disso, assim, não tem os embargos de declaração, ou se for ter na próxima decisão do plenário, for ter embargo de declaração, aí vai aguardar mais sei lá quanto tempo até sair uma decisão, né? Então é importante realmente que ela seja muito minuciosa no que, se eles forem fazer essa interpretação conforme, criando requisitos para o que está na lei ali, para a participação do sindicato, enfim, como é algo que não está na lei, a lei ela traz ali o que ela exige, né? Essas exigências que ele coloca mais, acho que tem que ser bem esclarecidas, com certeza, porque senão
realmente fica muito complicado de todo intérprete, né? Não só vai ficar. A empresa acha que era para ter feito uma coisa, o MPT acha que era para ter feito outra coisa, o auditor fiscal acha que era para ter feito outra coisa e o judiciário vai achar outra coisa. Então aí fica muito difícil para todo mundo trabalhar desse jeito, né? Perfeito. E, inclusive, até fazendo um direcionamento a um ponto, nós falamos bastante aqui de acordo coletivo, né, de instrumento coletivo, falei das tentativas com o sindicato patronal, o sindicato dos trabalhadores, né, o profissional, mas na hipótese, né, da gente não conseguir uma convenção coletiva, um acordo coletivo, nós teríamos que partir para a tentativa de um acordo individual. E eu estou falando nesse aspecto para a gente dar instruções aos empregadores para que evitem demissões, certo? Porque depois dessa decisão, eu recebi muita notícia de demissões de empresas que queriam demitir porque sabiam que não iam conseguir travar e que as negociações seriam travadas com os sindicatos e não conseguiriam um respaldo para auxiliá-los. E aí, se nós não tivermos um instrumento coletivo, que, a meu ver, o instrumento coletivo ele gera uma segurança jurídica maior, nessa hipótese, nós partiríamos para o acordo individual. E uma das sugestões que nós fizemos para algumas empresas é formalizar o acordo coletivo, o acordo individual, nos termos exatos da MP e encaminhar ao sindicato. Nós sabemos que devem estar recebendo inúmeros pedidos, né? E existe a possibilidade de existir, né, essa omissão, essa não manifestação. E aí, até porque a decisão liminar não menciona se tem que aplicar de fato ou não o 617, mas ela faz apenas uma menção, nós acabamos interpretando pela possibilidade que se o sindicato não se manifestasse dentro do prazo que a própria MP reduziu de 4 dias para seguir com a aplicação, né, da redução ou da suspensão. A gente sabe que existe risco nisso, nós orientamos o empregador do risco que isso existe, até mesmo porque semana que vem pode ser proferida outra decisão que afete essa questão. E nesse aspecto, gostaria até de perguntar para o professor, a questão mais prática, com base nessa decisão, na omissão da própria decisão e indicar a aplicação exata do 617, acredita que é possível ou é muito arriscado seguir essa linha? Não, me parece que seja pertinente aí, né? Porque você tem seguindo o que está expresso ali na decisão, né? Eu só levantei realmente a dúvida mesmo de se você teria que seguir todo aquele procedimento 617 ou não, porque ele realmente no voto só fala sindicato, ele não, que eu me lembre, ele nem mencionou federação nem confederação em momento algum do voto, né? Então, é uma dúvida que realmente a gente fica, né? Não dá para saber exatamente como isso vai ser interpretado, né? Bastante difícil de saber. Não, sim. Eles mesmos deveriam, eu acho, a partir desse momento, né, buscar conversar com os próprios sindicatos patronais para firmar convenções coletivas, né? Porque senão eles não vão dar conta realmente, como você falou, né? Eles não vão dar conta de receber e responder todas as empresas. Você imagina a quantidade que eles vão receber lá, vai ser uma coisa muito grande a quantidade, né? E não sei nem se eles têm alguém lá para receber. E se as cartas chegarem lá, chegaram, você pega um AR dos Correios, inclusive, e não tem ninguém no sindicato para receber presencialmente. Você era obrigado a ter mandado por e-mail? Não, né? Mandou pelo correio, com a AR e tudo. Então, primeiro, eles têm que manter alguém lá para ficar recebendo essas comunicações, né? Segundo, pode ser, né, dependendo, vai se pensar em restaurante, sei lá. Em São Paulo, especificamente, os sindicatos de restaurante já têm convenção coletiva, né? Que eu soube que eles firmaram convenção coletiva, né? Mas digamos um estado em que não tem a convenção coletiva. Imagina a quantidade de restaurante, são muitos estabelecimentos mandando comunicação para o sindicato, tudo na mesma semana, na primeira semana de MP. Não vai dar conta de responder nunca, né? Centenas, quem sabe até milhares aí de notificações para o sindicato, né? Então, realmente, se eu fosse um sindicato profissional, eu mesmo tentaria me antecipar para conversar com o patronal e ver se já criavam ali alguma decisão sobre esse ponto, né? Para evitar mesmo a minha própria omissão. Exatamente, até porque
pegar a MP, tem na redução e na suspensão, ela fala em algumas faixas salariais, por acordo individual coletivo, até R$3.000, Isso. ou acima, ou hipersuficiente, né, 12.000 ou concurso superior. A gente vê que tem uma parcela de trabalhador que está nesse meio. Então já haveria necessidade obrigatória de ser feito um acordo coletivo. Isso, é o limbo, né? Eu também, quando estava lendo, eu falei, ué, o que aconteceu com esse limbo aqui? Eu demorei para entender que era isso, né? Que eles ficaram com a negociação coletiva. E não é tão clara, né? Nós refizemos leitura, identificamos que esses profissionais que recebem acima de 3.000, um pouquinho mais, até 12.000, precisa de acordo coletivo para fazer suspensão. Sim. A redução, se for de 25%, pode ser por acordo individual, mas acima disso, também vai precisar de convenção. Então, o empregador, a meu ver, né, tem que ficar preocupado, tem que se preocupar até com isso. Porque está todo mundo falando muito de acordo individual. Sim. As notícias não falam nada disso, né? O jornal, né? Não, exatamente. Aí para você ver que a questão é muito mais aprofundada e mais técnica, pelo qual as empresas elas precisam ter essa percepção de buscar a informação correta. Até porque, se nós estamos falando da quantidade de acordos individuais que podem ocorrer, vai chegar no sindicato um acordo individual de um trabalhador que recebe R$4.000, eles podem não perceber. Sim. Né? E não foi feito por convenção coletiva, eu fiz a prática e no futuro uma eventual ação trabalhista pedindo a anulação do acordo individual. Então, Sim. Esse também é um ponto de atenção, que se tiver trabalhadores com esse salário, já faz um acordo coletivo abrangendo eles e os demais. Você tem uma segurança jurídica maior. Sim, lembrando aí, a própria MP, ela traz lá que se não forem observados esses parâmetros legais, né, que ela traz, o empregador tem que pagar por todo o período o salário normal. Então, assim, se ele firmou o acordo fora das condições, aí não é nem questão da norma coletiva, enfim, essa discussão toda que a gente teve. Ele firmou, nesse pessoal aí que ganha dos 3.000 e pouco até os 12, né, não lembro o valor exato, né, mas ele firmou o acordo individual ali e primeiro, o trabalhador vai chegar lá e não vai receber o valor do governo, porque vai estar errado, eles vão pegar lá, né, na hora que ele for receber, não vai ter direito. Segundo, essa diferença o empregador vai ter que pagar do salário normal, né? Então vai ser realmente um problema muito grande para a empresa que fizer isso, né? Exatamente, a gente está tendo que expor esses detalhes, essas minúcias, para que as decisões sejam tomadas da melhor forma possível. E a gente sabendo de todos os riscos, a gente tem que orientar e buscar colocar as alternativas, né? E até mesmo para fazer mais uma pergunta, porque nosso tempo já está chegando ao fim, né? O Instagram limitou o período. Certo. E além dessas questões, o professor vê alguma alternativa para trabalhadores e empregadores, até de forma prática, ou uma questão da própria legislação, até um exemplo que eu tive, que acho que foi a professora Volha que falou, de instalar uma comissão de trabalhadores, conforme, né, previsão da CLT com a reforma trabalhista, e até a gente poder falar um pouco sobre ela também. Eu vi duas alternativas. Você instala uma comissão de trabalhadores e vai direto para a comissão. Para mim, você já está causando um risco, porque a própria MP fala que no mínimo você tem que comunicar. Aí, se você, ou outra opção, que essa eu não sugeriria de forma alguma, você comunica o sindicato, sim, se ele se omite, para fim de superar a questão do prazo de omissão, instalaria uma comissão de trabalhadores para deliberar sobre isso, só para dar mais força jurídica nessa omissão. O que o professor acha sobre isso? Eu acho uma solução interessante porque ela está prevista no 617, né? Quando o sindicato não participa, né? Isso, na verdade, até é algo que eu, desde 2010, mais ou menos, que eu dava aula faculdade, né, eu falava isso, né? Porque a Constituição ela fala que é obrigatória a participação do sindicato na negociação coletiva. E se é obrigatória, pode ser interpretada de duas formas, no sentido de que ele tem uma prerrogativa de sempre participar da negociação, mas também no sentido de que ele tem a obrigação de participar. Então, assim, a Constituição diz, olha, você é obrigado a participar também da negociação coletiva. Se ele não participa, então ele ficou quieto, como é esse caso, ele foi comunicado e ficou quieto. Aí é que a gente tem a solução da lei, no 617, para
você chamar a federação, confederação, e a CLT traz a possibilidade de você chamar os trabalhadores, uma comissão de empregados, então, para negociar se nenhum deles assumiu a negociação. E a mesma comissão também, a lei de greve também permite, né, que a greve seja deflagrada por meio dessa comissão de trabalhadores. Então eu acho realmente seria uma solução para a empresa mais adequada, né, talvez juridicamente mais defensável, porque era uma solução que já tínhamos na CLT antes, de você chamar essa comissão. Né? Mas eu, particularmente, se eu fosse um empresário, né, eu pensaria em outras alternativas da MP 927 primeiro, né, que não deu tempo ainda de terem sido executadas. Né? Então todo mundo já está querendo reduzir o salário e tal. Será que outras soluções também não poderiam ser tentadas antes, né, como as férias, né, antecipação de férias, férias coletivas e tudo mais, para tentar ganhar um tempo, pelo menos, aí, né, enquanto essas discussões ainda estão muito... É lógico, né, provavelmente tem gente que não consegue aguardar esse prazo, porque mesmo as férias vão ser pagas e sem ter atividade econômica, a empresa pode não ter recursos para arcar com esses valores, né, mas... na medida do possível, né, eu recomendaria que fossem tentadas primeiro as medidas lá da MP 927, né, para também esperar, pelo menos, ganhar um pouco de tempo para ver o que vai acontecer aí nos próximos dias, né, até porque, como sai uma MP por dia, né, de repente sai outra aí mudando tudo e a gente... Não, perfeito. E essa alternativa, essas orientações também nós temos feito aos empregadores que existem outras medidas, né? Até mesmo a MP 944, que estabeleceu a possibilidade de fornecer crédito para o empregador para pagar a folha, através de instituições bancárias, né? De instituições financeiras. Então, também está sendo exposto isso. Sim. E, professor, nosso tempo está chegando ao fim. Certo. Agradeço a presença do colega aqui. Estamos à disposição para eventuais trabalhos, debates. A gente sabe que é muito importante a atuação do Ministério Público do Trabalho. Conheço bem próximo a atuação do Ministério Público do Trabalho através das medidas judiciais, extrajudiciais que o Ministério Público faz. A gente sabe que é uma das vertentes de equilíbrio das relações de trabalho e de emprego no país, né? E a gente sabe da importância da atuação dos procuradores. Então, gostaria de agradecer, uma honra. Estamos à disposição e gostaria também de mandar um abraço para todos que participaram e agradecer pela paciência do feriado, né, para discutir um pouco e debater sobre direitos do trabalho. Não, tá ótimo. Eu que agradeço aí o convite, a participação. Obrigado aí por todos que nos assistiram aí. E é isso, né? A gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem para se atualizar, porque é uma coisa que eu tenho dito bastante, né? Que a calamidade pública não vai nos aguardar, né? Então, assim, o tempo que a gente perder para se especializar nesses assuntos, né? Os efeitos práticos, os fatos vão continuar acontecendo, a prática vai continuar acontecendo e a gente não tem tempo para perder, né? Então, até um dos motivos que me levou a correr também para estudar muito esses temas, porque começaram a chegar muitas denúncias lá no MPT, muita denúncia, né? E eu falei, preciso saber tudo o que está acontecendo, porque não dá para eu pegar e cada casinho que chegar eu começar a estudar como é o que a gente faz normalmente, né? Chegou um caso, deixa eu ver o que acontece. Não, porque se a gente for ver nas últimas 3 semanas, eu acho que eu devo ter recebido 95% de denúncias com o tema Covid-19, porque a gente foi criado no MPT um tema novo, que é o tema Covid-19 mesmo, para fins de cadastro, né? Porque aí a distribuição está sendo mais rápida, tem que ter prioridade no atendimento e tal, pela normativa interna. Então, assim, se for ver, é muita coisa. Então eu falei, não, eu preciso ter um estudo geral de tudo para saber resolver qualquer problema, porque não dá tempo mais de parar e estudar cada caso especificamente, né? Então, a gente, infelizmente, não tem tempo mesmo, e por isso tem que usar feriado, fim de semana, enfim, todos os dias que a gente tem para atualizar. Perfeito. Eu agradeço, pessoal. Um abraço a todos. Professor, muito obrigado. Um forte abraço. Se tiverem dúvidas, pode chamar a gente, mandar direct, estamos à disposição. É isso aí. Tá bom. Obrigadão aí. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.